Prezados irmãos, nós estamos aqui para mais uma vez participarmos dessa programação de reflexão e prece em favor da humanidade. Hoje eu trago para a nossa reflexão a Epístola Universal do Apóstolo São Tiago. É um documento pouco estudado em nossas reuniões espíritas. E o apóstolo Tiago faz advertências importantíssimas a respeito da tentação. Esse é o tema de hoje. O apóstolo diz o seguinte: tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tendo, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falhar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Vou-me ater mais propriamente nessa questão da tentação. Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Muito bem. Nós sabemos que a tentação, ela é necessária na nossa vida. Porque se nós não formos provados, de que maneira que vamos mostrar a nossa resistência? Então é necessário, para o nosso próprio bem, que a nossa mente seja invadida de pensamentos ruins, pensamentos negativos, para que o nosso espírito possa reagir contra eles. Além do mais, o homem somente é tentado naquilo que deseja o seu coração. Então, é em cima dos nossos desejos que nós devemos trabalhar a nossa reforma íntima, a nossa melhoria espiritual. Uma mensagem do espírito André Luiz, ele fala várias coisas referentes a isso. Disse o mestre: buscai e achareis. Você pode fixar a atenção na sombra ou no brilho da estrela. Então, vai depender de nós mesmos fixarmos na sombra ou fixarmos na luz. Afirmou o Senhor: cada árvore é conhecida pelos frutos. É o André Luiz pontuando certas falas de Nosso Senhor Jesus Cristo em seu Evangelho. Agora, alimentar-se de laranja ou intoxicar-se com pimenta é problema nosso. Proclamou o Cristo: orai e vigiai para não entrardes em tentação, porque o espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca. O espírito é o futuro e a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado repleto de compromissos e tentações. Ensinou o mentor divino: não condeneis e não sereis condenados. Condenar é problema nosso, não é do Cristo. Então, se nós não quisermos ser condenados, que não condenemos ninguém, né? Porque é dando que se recebe. Fazendo aos outros alguma coisa, nós estamos fazendo para nós mesmos.
É como se nós cortássemos, né? No nosso próprio corpo. Toda a rasteira que a gente passa no próximo é uma rasteira que a gente está passando a gente mesmo. Então é uma questão de escolha, de opção, né? Da gente escolher o melhor ou o pior para a nossa vida. A tentação consiste nisso. Agora, às vezes, a gente sente, né, aquele ímpeto, aquela necessidade de experimentar. Né? Parece que a gente não acredita, né, que tal coisa possa nos render um determinado prejuízo. Então, a gente tem que experimentar, chegar lá, fazer aquilo que não deve para poder sofrer o reverso da situação. Né? É isso que acontece. Essa questão da crítica, ela é muito séria, porque se a gente pensasse bem, ninguém gosta de pisar num tapete de espinhos, né? Então a gente não deveria criticar ninguém. Procurar antes uma forma de auxiliar essa pessoa, ao invés de ficar apontando seus defeitos. Mas a gente não. A gente sente aquela necessidade de colocar em evidência o erro do próximo. Né? É uma tentação que a gente tem que combater, que a gente tem que corrigir. A gente somente se entrega a ela se a gente quiser. Porque o discernimento para reagir em oposição contrária, nós temos. Né? Disse o mestre, não vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A criatura faminta de riquezas materiais, sem trabalho e sem proveito, assemelha-se de algum modo à pulga que desejasse reter um cão somente para si. Afirmou o Senhor, não é o que entra pela boca que contamina o homem. A pessoa de juízo come o razoável para o rendimento da vida, mas os loucos ingerem substâncias desnecessárias para o rendimento da morte. É o caso daqueles que se entregam, né, aos vícios. Sabe que não deve fumar e fuma. Sabe que não deve fazer determinada coisa e faz. E sofre depois as consequências. E depois vai reclamar. Reclamar de quem? De Deus? Seria um contrassenso. E ensinou o Mestre Divino, andai enquanto tendes luz. E luz suficiente para nos direcionarmos nos caminhos da vida, eu acho que todos nós temos, né? O Evangelho está aí, nos apontando o roteiro certo, o caminho seguro que deve ser palmilhado, não é? Se a gente desvia, a gente está agindo por conta própria, porque o Evangelho não recomenda determinadas coisas que nós fazemos. Não podemos reclamar quando o mal acontece em nossa vida. O retorno do mal para nós é um remédio necessário, né? Para o nosso reajuste, para a nossa reintegração com a harmonia celeste. Não se preocupe com os outros a não ser para ajudá-los. Essa deveria ser a nossa preocupação maior. Não se preocupar com os outros, senão para ajudá-los. Porque a lei de Deus não conhece nenhum de nós por aquilo que observamos, pela opinião que fazemos dos outros, ou pela forma pela qual encaramos a vida. Ela nos observa simplesmente por aquilo que fazemos. Porque aquilo que fazemos demonstra o que verdadeiramente somos. E o Santiago, ele diz o seguinte, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Então a tentação é um problema de todos nós. Agora, mais bem-aventurado ainda será o homem que sofre a tentação, mas que não se deixa
levar por ela. Não é verdade? Tentados todos nós somos, agora resistir à tentação são poucos que conseguem. Então aquele que resiste à tentação é mais bem-aventurado do que aquele que sofre a tentação. É isso aí, meus amigos, é a mensagem que nós trazemos para a nossa reflexão de hoje, com base nessa epístola universal do apóstolo Tiago. Nós queremos agradecer a todos pela atenção dispensada e vamos agora fazer a nossa prece em benefício da humanidade, pedindo a Jesus que tenha piedade dos homens, de todos nós, que somos ainda criaturas extremamente imperfeitas e necessitadas do seu amparo e do seu amor. E nós contamos com Ele, Senhor Jesus, para que nós possamos dar um passo à frente na nossa caminhada evolutiva. Contamos com a assistência dos benfeitores amigos e nos guarde da prática do mal. Assim seja.